Deixa eu mudar um pouco os rumos da conversa, Marco Antônio. Você falou sobre a militância da esquerda, as pautas raciais, a gente acha, eu pelo menos acho bem interessante entender até, a gente conversou muito com uma professora chamada Geisiane Freitas, que veio aqui. A Geisiane, se eu não me engano, foi a que fez até um programa no Brasil Paralelo. Exatamente. Ela e a Paty Silva. Isso. Muito bacana. A gente fez uma entrevista com ela, conversamos bastante sobre essas pautas e as suas devidas contradições e interesses políticos, para além de qualquer causa nobre e tal. Como é que você enxerga? Você já chegou a ser cancelado pela turma por essa turma da esquerda que defende a negritude e tal? Como que você enxerga esses movimentos? Eu defendo a pobritude. A pobritude. Eu vejo que assim, eu sou de periferia, sou da cidade de Tiradentes. Aí, entendeu? Ali atrás da Universal. Obrigado. Entendeu? Então, tipo assim, mano, eu vejo o bendito do mundo multicolorido. Tá ligado? Na onde eu moro. Na onde eu moro. Mas eu vejo as coisas com o pé no chão, mano. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que eu falei assim, mano, hoje em dia, eu falei isso na minha live ontem. Hoje em dia, liberdade de expressão depende de quem é você. Dependendo de quem é você, você tem liberdade de expressão. Marco não tem liberdade de expressão. Sim, você viu como ele acabou de dar um rolê pra dar um exemplo? Cara bonito, com olhos azuis, privilégio branco. O César, vamos pegar o César Carejon. Ele tem liberdade de expressão. O César tem. Aí você olha e você vê, é uma coisa que tá ali. Uns têm, outros não têm. Da mesma forma, eu vejo, por exemplo, a meritocracia. Existe. Igual a liberdade de expressão, ele existe. Mas para uns vai rolar, para outros não vai rolar, para alguns lugares vai rolar, para outros não vai rolar. Então, o meu diálogo, por exemplo, eu não me concentro... Geisiane tá assistindo a gente. Ela não mandou um beijo, mas um beijo para ela. Eu não me concentro na pauta pequena. O que é a pauta pequena? Vou dar um exemplo. Esses dias uma menina entrou numa loja, não vou falar no nome da marca da loja, porque sei lá se vocês têm patrocínio dela. Mas aí houve um caso de racismo dentro da loja, a segurança foi de racismo claro ali. Ali não teve dúvidas, tá ligado? Certo. O negão que vive de neguice, que eu falo que tem os negão que vivem de neguice. O que é o negão que vive de neguice? Ele só sabe falar disso. Eu, por exemplo, tenho uma regra. Todo podcast que eu vou, milagre que eu não falei isso pro Delari, tá ligado? Todo podcast que eu vou, eu falo assim, mano, você tem 10 minutos pra falar de racismo e 10 minutos pra falar do Bolsonaro. Certo? E se a gente tiver que ficar 3 horas lá, nós vamos falar de outras coisas. Porque eu sou muito mais do que um cara negro e bonito. Sim. Tá ligado? Eu sou muito mais do que isso. Sim. Mas aí, tipo assim... entendeu? Então você tem... Eu falo Empreendedor. Falo de muitas outras coisas. Mas, tipo assim... E aí, eu não me concentro nesse caso. Tá. Por quê? Porque a mina desenrolou e tal. Aí, quando eu vou falar com os jovens, eu falo assim, mano, vocês têm que aprender a ter postura pra poder desenrolar. Se puder resolver no braço, resolve no braço, porque isso vai fazer bem pra sua alma. Tá ligado? Se não puder resolver no braço, resolve na ideia. Sim. Se não puder resolver na ideia, resolve na lei. Se a lei não resolveu, deixa aquele momento famoso. Aí, você viu que rolê até você chegar na hora do pega o celular e filma aqui o racista. Você viu como foi? Pode resolver no braço? Posso. Então vou resolver no braço. Não posso resolver no braço, vou resolver na ideia. Posso resolver na ideia? Não posso resolver na ideia, então vou resolver na lei. A lei não resolveu? Então agora eu vou deixar o fulano famoso. Olha o rolê. Mas eu me preocupo muito mais, que pra mim, mano, muito mais do que a gente se preocupar com casos de racismo, de preconceitos pontuais, eu vejo mais, por exemplo, assim, eu moro há 25 anos na cidade de Tiradentes. Desde que eu mudei, eu morava na Moca, da Moca eu fui da Vila Prudente, da Vila Prudente eu fui pra cidade de Tiradentes, eu mudei e tinha um córrego. Eu atravessava esse córrego pra chegar nos prédios onde eu moro. Esse córrego tá lá até hoje. Eu duvido que se eu der um rolê aqui nos Jardins, eu vou encontrar um córrego. Eu duvido que se eu der um rolê na Vila Mariana, eu vou encontrar um córrego. Mato em praça, eu sei porque eu carregava. Vila Mariana, Chácara Clabim, Jardins, aquele pedacinho ali do Ibirapuera. Mato não passa de 1 palmo de altura. Na tira, às vezes tem 1 metro. O mato que a gente passa para poder chegar no ponto de ônibus. Às vezes eu venho aqui na Jovem Pan aqui para fazer o comentário, aí eu volto, passo aqui no McDonald's, compro uma tortinha para minha mina e ando até o metrô. Só nesse rolê que eu acho que não dá 100 metros, eu vejo passar uns 4, 5 ônibus. E às vezes na vila eu espero 15 minutos por um ônibus. Você entendeu?
Então, tipo assim, isso pra mim é muito racismo. Aí tem o cara que vai falar assim, não, negão, isso daí não é racismo, veja bem. Porque é uma... Pra mim, não, pra mim é isso que eu falo de peito aberto. Falei, quem é racista mesmo? Político. Adora usar a pauta racial, adora separar as pessoas, entendeu? Adora falar de cotas. Mas ninguém tá falando da educação pública, da educação básica. Tá ligado? Ninguém tá falando das crianças que estão na creche. Ninguém tá falando que nem até outro dia meu filho Jamal tava numa escola aonde ele ia e passava 4 horas sem fazer nada, porque ele só tinha uma aula, porque os outros professores não estavam indo. É porque eu tô com medo do Covid. Já tinha voltado às aulas, viu? Já tinha voltado. Não tô falando na época do Covid mesmo. Já tinha voltado às aulas. Porque isso, porque aquilo. Passou o Covid. Porque agora eu tô... porque não sei o que. Aí o moleque tinha 2, 3 aulas. Ou seja, ele tava só num depósito de crianças. Isso é racismo. Porque eu tenho certeza que o moleque que estuda no colégio particular, ele não passa por isso. Presidente Lula, o novo presidente do Brasil, acabou de passar por uma cirurgia. Ele passou no Hospital Tiradentes. Lógico. E eu te garanto que tem excelentes médicos lá. Eu sei porque eu conheço. Tá ligado? Ele passou no Hospital de Guaianazes? Também não. Entendeu? Se ele machucar um dedinho, ele quebrar um dedinho, Albert Einstein, você acha que ele vai passar aqui no Ipiranga, que tem um centro excelente de ortopedia, excelente, público, ele vai passar lá? Ele não vai passar lá. Sabe por que eu conheço esse centro? Porque meu filho quebrou o pé andando de skate, ele foi pro Hospital Tiradentes, foi super bem atendido, hospital público, certo? Doutora Adriana até passou pra ver ele e tal, que é uma cirurgiã de mãos que eu conheço. De lá ela falou pra mim, o Jamal vai ser levado pra um hospital no Ipiranga. Eu falei, mas é bom? Ela falou, é excelente. Mas eu tenho certeza que se o Lula ou qualquer político quebrar o dedo, ele não vai passar lá. Tem algum filho de político estudando em escola pública? Não, ninguém se faz essa pergunta. Tá ligado? Por quê? Porque é mais legal sair aquele caso pontual de racismo e a gente bater, martelar nele. E a galera da Globo aparecer lá falando sobre isso, e aparecer na Fátima Bernardes e todo mundo no domingo de manhã falando sobre Duas pessoas foram chicoteadas porque elas fizeram um post em apoio ao Bolsonaro. Eu vi. 2022, a gente não tá falando de 200 anos atrás. Terrível, vídeo tá falando de 2000. Foram chicoteadas. Foram chicoteadas porque elas fizeram um post em apoio ao Bolsonaro. Você viu algum político de esquerda falar alguma coisa? Não. Mas você viu políticos de direita, não viu? Muitos compartilharam, não é? Isso é outra coisa que me deixa puto. Da hora, irmão. Quem tem que compartilhar sou eu. É o Delari, é o Superman. Superman não sei só compartilhar. Ele tem que compartilhar e fazer um vídeo emitindo a opinião dele, porque ele é uma pessoa, ele é comentarista. As pessoas querem ouvir a opinião do Superman em cima disso. Você é a mesma coisa, Milinho. Os câmeras aqui do outro lado, a mesma coisa. Nenhum de nós somos políticos. Você consegue entrar lá e mudar alguma coisa, Marco? Nada. Marco, se duvida, se os caras disserem, Marco, tu não vai entrar aqui hoje, tu não entra. Sim. Nem pra convidar, nem pra visitar, não entra. Se não tiver autorização de alguém lá dentro, não entra. Você não entra num congresso, né, Marco? Você consegue chegar lá no congresso, Marco, e do nada falar assim, passa o microfone que eu quero falar umas palavras. Não consegue. Sim. Dá licença. Não consegue. Você entendeu? Então, político de direita não tem que ficar fazendo tweet. Pra isso tem o Marco. Pra isso tem o Delari. Mas eu acho que a gente vive... Você vai dar uma licença poética. Você sempre vai dar essa licença poética. Deixa ele dar a opinião dele. Racismo. Isso é racismo. Não, porque o cara faz pra angariar voto. Não dá. O cara utiliza disso pra angariar voto. Não, como assim? Mas entendo, agora eu buguei. Uma visão. Peraí, é que eu não gosto de trabalhar racismo sob uma acepção tão subjetiva assim. Eu tenho um pouquinho de pé atrás com isso. Eu não entendi. A questão do cara que compartilhou o vídeo é racista porque ele deveria estar fazendo alguma coisa, Marco. E se ele não tá fazendo alguma coisa, significa que ele está cagando pro que aconteceu. Então, mas calma lá. Porque aí é o seguinte também. O ponto que você falou é interessante e eu gosto dele na gênese, em termos de princípio. Os democratas nos Estados Unidos eram pró-escravidão, eram escravagistas. Os republicanos lutaram contra Lincoln e tal, e inclusive esse histórico é marcado de maneira muito clara, assim. E esse passado democrata assombra os democratas até hoje. E por mais que o discurso dele seja antirracista, ele é o mais racista que existe. Então eles falam, sou... Tipo a Djamila Ribeiro, né? Sou pequeno manual antirracista. Cara, não tem nada mais racista do que a pessoa levar esse elemento para determinar quem tá acima e quem tá abaixo numa sociedade. Mas é exatamente o que os políticos fazem. Então,
Exatamente o que os políticos de esquerda fazem. Não. Vou só dar um exemplo e vou explicar o meu exemplo. Quando, por exemplo, uma galera da direita, que nem a gente recebeu, inclusive eu vou fazer uma live com ela depois, Lena, para falar sobre educação. Agora, a gente recebeu no Pânico. Qual que é a grande questão da educação? Voucher. Poxa, eu quero tirar essa burocra da escola pública, cheia de servidor público, com concurso, cara pra caramba, que se mostra ineficiente. E eu quero empoderar o Alessandro. Eu dou o voucher pra ele e o Alessandro vai escolher se ele vai colocar numa pública, numa privada que tem convênio com a prefeitura, que daí ele pode colocar R$300 a mais e colocar o filho nessa privada, e daí ele tem o poder de escolha. Quem teve essa ideia foi um de esquerda? Um de direita. Ah, tá. Mas esse é o meu ponto. Então, as pautas da direita são em prol da erradicação da pobreza criada pelo Estado e da miséria que o Estado cria. Certo. E que políticas públicas imbecis criam para a população. Igualmente. Só que daí, negro, branco, todo mundo se ferra junto. Mulher, transexual e por aí vai. Então, é esse o meu ponto, entendeu? O cara de direita... eu não sou do movimento negro, eu sou do movimento pobre. Então, mas a discussão passou a ser outra coisa, mas se mistura com isso. É isso que eu acho legal dessa discussão. Eu acho ela ótima. Mas a discussão passou a ser outra coisa. Ele tá falando do vídeo a partir do momento em que o político se aproveita desse vídeo para angariar voto e alarmar. A galera de direita foi lá, sabe que comunidade foi aquela, qual foi a facção que fez aquilo ali, quem eram as pessoas. Mas ele é o cara que escreve isso, é um absurdo. Cadê o cara? Olha que revoltante. E compartilha o Ele terror. pode ir atrás, ele pode entrar a polícia pra ele. Precisamos resolver isso. Aí eu falo, não, nego, é você que tem que resolver. É que eu não gosto de jogar todo mundo no mesmo balaio. Uma coisa é não nós, tudo gato do postar mesmo e balaio. criticar. Não, eu sei, mas tá cheio... tem um dever de resolver. Mas eu concordo que existe o cara tuiteiro lá, mas eu acho que tem que analisar caso a caso. Não dá pra jogar todo mundo no mesmo balaio também. Tem agora... É tudo... Isso pode ser sem querer, mal. Mas eles podem resolver, eles têm obrigação. Isso pode ser... Quando eu falo assim, os caras não estão fazendo nada, não é porque eles fizeram uma reunião e falaram assim, gente, vamos juntar todos nós políticos e vamos... O que a gente pode fazer para ferrar com os negros? Não. Eu tô dizendo o seguinte, não tem um olho em cima disso. Sim, entendi. Não tem um olho. Uma vez eu entrevistei um policial em que ele falou assim, eu falei assim, mano, por que... Outro dia eu fui dar uma entrevista em Pinheiros, num podcast, puta pico da hora, tá ligado? Lá em Pinheiros. Eu saí do lugar, peguei o Uber, virei a primeira direita, tinha uma viatura. Passou, 4, 5 ruas, eu vi outra viatura. E nem tava pegando nada pelo lugar. Era só patrulhamento mesmo. Aí eu falei pra ele assim, falei, mano, por que isso não tem na vila? Porque quando uma viatura passa onde eu moro, dá vontade de cantar parabéns pra você. Entendeu? Porque faz tempo. Agora, na avenida principal eu vejo. Na avenida principal, lá nos Testes, por exemplo, eu vejo. Na Metalúrgico eu vejo, tá ligado? Mas na minha rua eu já não vejo. Aí o cara falou assim pra mim, sabe por quê, negão? Porque os caras criou uma lei que é o seguinte, tem pouca viatura pra atender onde você mora, e aí os caras têm que passar só na principal, porque na principal você tá vendo. Todo mundo tá vendo ela passando na principal. Mas se tiver qualquer ocorrência pra dentro, então pra dentro já é mais complicado, porque às vezes, tá ligado? Isso tá errado. Porque se eu der um rolê agora nos Jardins, eu vou trombar uma viatura. Se eu sair daqui eu nunca vejo tanto policial quanto eu vejo quando eu saio aqui na Paulista. Ah, negão, mas é o metro quadrado mais caro de São Paulo. Caguei.